Aleluia, maravilha do céu, graça e paz, queridos irmãos, bendizer ao Eterno pela vida de cada um que possivelmente estará acessando as nossas redes sociais. Eu queria iniciar já com um aviso, um pequeno aviso aos irmãos. Eu vou estar compartilhando as nossas mensagens apenas no Facebook, Instagram e colocando no status Facebook, Instagram e postando no meu canal também no YouTube, porque é uma questão de opção para quem queira acessar. Eu geralmente faço essa observação, aqueles que têm paciência, para nos escutar, que considera o conteúdo de nossos vídeos relevantes. Então é uma opção, é facultativo. Isso porque a gente sabe que existe uma questão aí de interpretação. Às vezes as pessoas não veem com bons olhos alguma mensagem que postamos, consideram até como indiretas, Essa é a palavra mais corriqueira, mais usada. Então nós não queremos isto. Então quem quiser acessar os nossos conteúdos, fique à vontade. Os vídeos vão estar no meu canal. Entrar ou não entrar pelo Facebook, pelo Instagram também é uma opção, é uma condição. Eu creio em um Deus democrático. Eu queria compartilhar com os irmãos que me ouvem, que me escutam, que me acompanham, a 8ª chave de oração para a edificação da sua vida devocional. Eu quero utilizar um texto conhecido em Colossenses, capítulo de número 4, a partir dos versículos de número 2. Perseverai em oração, diz o apóstolo São Paulo escrevendo aos Colossenses, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou preso, para que eu manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Eu quero falar um pouquinho sobre a questão da perseverança nas orações. Orações fracas, curtas e escassas, queridos, sempre sinalizam uma fraca comunhão ou condição espiritual. Perseverar em oração é necessário. Homens como nós deveriam orar muito, e aplicar-se muito, com mais energia e perseverança à oração. Os anais da história, os anais da história, o registro da história, dizem que cristãos eminentes, proeminentes, foram homens de oração. As coisas profundas de Deus não são aprendidas em outro lugar, senão no seu lugar de oração. Entendem? Grandes obras para Deus são feitas por homens que tiveram uma vida de oração. Grandes obras para Deus são feitas, alcançadas por grandes orações. Aleluia. Paulo está dizendo: perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Escute, e é preciso estudar sobre oração. Aquele que ora muito, estuda muito, ama muito, trabalha muito, faz muito mais por Deus e pela humanidade. Então é preciso estudar sobre oração.
E eu já vou encerrar. Os nossos vídeos bem rápidos. Estamos numa série aí de chaves de oração, né? Essa é a 8ª chave para a edificação da sua vida. Escute, o cumprimento do Evangelho, o vigor da fé, a maturidade e a excelência das graças espirituais esperam pela oração. Louvado seja o nome de Jesus. Escute o que Paulo está dizendo. Perseverar em oração, velando nela com ações de graças, orando juntamente por nós. Eu acho isso de suma humildade, de tamanha humildade da parte do apóstolo São Paulo, que era um homem dotado de bagagem, de conhecimento, um homem letrado. Eu costumo sempre fazer essa observação, mas Paulo, ele pedia a ajuda dos irmãos em oração. O versículo de número 2, ele está dizendo: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou preso em cadeias, para que eu manifeste como me convém falar. Então é necessário ter uma vida de oração, meu irmão, para que aquilo que nós viermos a falar tenha eficácia. A oração, ela é o poder do sermão. O sermão sem oração são palavras vãs, sem impacto, sem expressividade, sem vida. É a oração que gera, que proporciona, que potencializa o sermão. Então Paulo está dizendo, orando para que Deus lhe abra a porta da palavra. Ele vai falar isso não é uma nem duas vezes somente. Ontem nós fazemos menção de Romanos 15. Paulo está pedindo aos irmãos que orem por ele para que ele possa pregar a palavra. Aos Efésios capítulo 6, versos 18, 19 até o 20, por ali, Paulo está dizendo: orem por mim para que me seja dada no abrir de minha boca a palavra com intrepidez, para que eu possa fazer conhecido o mistério do Evangelho, ou seja, para que eu possa pregar a palavra. 1 Coríntios 16, 9, Paulo diz: uma porta grande se me abriu e são muitos os adversários. Adversários que muitas das vezes não são adversários físicos, eles não afligem fisicamente, eles não fazem o corpo a corpo, você não é esmurrado, você não é espancado, você não é agredido verbalmente, mas sutilmente os adversários da palavra se levantam para que você, para que o seu chamado, para que o propósito de Deus acerca da sua vida, por meio da sua vida, não seja cumprido. Isso nos faz lembrar que Pedro, com boas intenções, tentou dissuadir Cristo para que não fosse para a cruz do Calvário pagar o preço pela minha e pela sua vida. E a Bíblia vai dizer que Jesus diz: arreda-te para trás de mim. Em algumas traduções a Bíblia diz, Jesus fala para Pedro: Satanás, que tu não cogitas das coisas que são de Deus, mas dos homens. Tem pessoas que vestem uma aparência de boa intenção, mas infelizmente, por trás das intenções de algumas pessoas está o dedo de Belial. Eu finalizo abençoando sua casa, e eu costumo dizer algumas vezes: eu apenas prego, mas quem convence um homem é o Espírito Santo de Deus. Que essa palavra possa ecoar nos seus ouvidos, penetrar o seu coração, ser absorvida pelo seu Espírito e edificar a sua alma. 8ª chave de oração, evangelista Gabriel, para a edificação da sua vida devocional. Se você achar o conteúdo relevante, compartilhe com mais alguém, entra lá no nosso canal, se inscreve. Nós postamos vídeos maiores com mensagens pregadas em cultos, em igrejas. Enfim, nos ajude a propagar o Evangelho da graça
de Deus. Irmão Gabriel, te abençoa sua casa, sua família, seus sonhos, seus planos, seus propósitos, seus projetos. E eu declaro pela autoridade do nome de Jesus, Deus está no comando sempre. Um forte abraço.